Como escrever capítulos que prendam o seu leitor. Eu sou Lisa Oliver, escrevo desde 2015, apesar de ter 2 livros oficialmente publicados, e hoje eu vou dar algumas dicas de como eu faço para escrever capítulos que prendam o meu leitor, baseado, assim, na minha experiência e alguns relatos de leitores que mais de vários já disseram que começam a ler, ficam presos, querem saber o que vai acontecer e tudo mais. Primeiro, o mais importante de todos é o capítulo piloto, que é o primeiro capítulo que a gente vai escrever. Nele é sempre importante a gente apresentar os nossos personagens, isso é quase um consenso entre todos, né? Mas uma coisa que é muito legal pra gente já cativar o leitor logo no primeiro parágrafo é começando com alguma cena bombástica, tipo um acontecimento que pode ser um acontecimento do passado, algo revelador sobre a história, ou um acontecimento que talvez não faça sentido agora, mas vai fazer sentido lá no futuro. E para isso eu vou usar como exemplo o primeiro capítulo piloto do meu livro, não é um spoiler, tá? Meu livro Domos Reagentes, que vai aparecer aqui. No primeiro capítulo, ele começa já com uma batalha. Inclusive, já mandaram na minha DM, tipo, menino, seu capítulo começa com uma batalha, seu livro começa com uma batalha. E eu falei, sim, começa. A leitora até falou assim, meu Deus. Eu até pensei, tava lendo e-book e tal, pensei, nossa, será que eu li errado, pulei alguma coisa? Porque assim, pá, do nada uma batalha e tudo mais. Eu, não, é assim que começa o livro mesmo e tal. E esse livro eu decidi começar com uma batalha que, na verdade, não é bem uma batalha. Ela é uma visão que uma das protagonistas tem de uma possível batalha que possa acontecer se ela não impedir essa batalha. Então, meio que eu já mostrei logo no primeiro parágrafo o que pode acontecer no futuro se a protagonista não intervir. Já dei uma motivação para a protagonista e apresentei ela. Ou seja, ela é uma personagem que tem poderes de ter visão do futuro, né, de ver o que vai acontecer, o que pode acontecer, e também tem habilidades que possam, talvez, fazer com que ela impeça essa visão, enfim. No primeiro capítulo eu já apresentei a personagem e a temática da história, né? Tipo, qual é o clímax da história, sobre o que a história se trata. A história se trata de um grupo de personagens que vão tentar impedir uma batalha, uma grande catástrofe. Enfim, esse é basicamente o resumo da história, eu já inseri ali logo no primeiro capítulo. Porque assim o leitor ele já fica sabendo sobre o que se trata a história, quais são as motivações do seu protagonista. É muito importante colocar isso no primeiro capítulo. Tá, mas Lisa, eu não sei se eu quero começar com algo do passado ou algo que vai acontecer no futuro. Meus personagens não têm poderes de adivinhações, de visões futurísticas e tudo mais. Como que eu faço para poder causar um bom impacto no começo? Bom, eu faria o seguinte, colocaria o personagem já falando, se apresentando e falando alguma coisa. Por exemplo, o personagem ele vai estar revoltado, como que ele tá no começo da história. Ele é uma pessoa tímida, de certa forma, tanto se ele estiver narrando em primeira pessoa como em terceira pessoa, é muito importante demonstrar um pouco sobre aquele personagem. Tipo, se ele é uma pessoa boa, que sofre, seria importante já mostrar logo na primeira cena ele sofrendo algum tipo de alguma coisa, porque aí já cria um sentimento de empatia do seu leitor para com o seu personagem. Tá, agora que eu já falei sobre formas da gente iniciar um capítulo, coisa que é importante a gente colocar, né, no caso, sobre o que é a história, colocar logo no primeiro capítulo e tudo mais, é muito importante também a gente saber como fechar um capítulo. Sabe aqueles finalzinhos de série e tal, de primeira temporada, que sempre acontece algo bombástico, assim, que deixa a pessoa, oh meu Deus, o que vai acontecer, entendeu? É muito importante deixar um gancho para o próximo capítulo, para que o leitor não queira parar ali, ele queira continuar. Um exemplo de... agora eu vou citar uma novela, né, que fazia isso maravilhosamente, é a Avenida Brasil, né, que todo mundo parava assim, aconteceu alguma bomba no final do capítulo, as pessoas congelavam, assim, e aí todo mundo ficava doido pra poder saber o que ia acontecer no próximo capítulo. E essa é uma estratégia que funciona muito. Você colocar, deixar sempre alguma surpresa, alguma coisa que vai ser revelada, a introdução de um novo personagem. Eu vou usar o exemplo do meu livro. Por exemplo, no primeiro capítulo, ele começa, né, com a guerra e tudo mais, e no finalzinho dele tem a revelação de uma personagem muito importante, mas na verdade uma semi-revelação. Eles já estão falando sobre ela, entendeu? Eles já estão citando ela durante o final do capítulo, e aí ela finalmente chega, só que não chega a mostrar nada sobre ela, apenas ela chega ali, e aí deixa aquela curiosidade, tipo, como será que é essa personagem? Será que ela é legal? Será que ela é fria? Será que ela é brava? Será que ela vai querer se juntar ao grupo dos protagonistas? Será que ela vai ajudar? Será que ela é má? Né? Quem é essa personagem? Já estavam sendo citados antes e ela chega assim, pá, bem no finalzinho, aquela chegada triunfal, entendeu? E tem infinitas formas de você fazer um final que não precisa ser uma grande bomba, como eu falei, pode ser só a chegada de um personagem novo, ou a protagonista, ela, vamos supor que ela errou alguma coisa, por exemplo, ela vai deixar a bandeja cair, uma bandeja de suco cair em cima de alguém. E aí, em vez de você já mostrar a reação daquela pessoa, você acaba ali, o capítulo, ela derrubando a bandeja e falando, meu Deus, o que eu fiz?
só falando isso. O que que outra pessoa vai fazer? O que as outras pessoas vão reagir em volta dela? Como que vai ser? Aí o seu leitor vai ter que ler o próximo capítulo, entendeu? Pra saber o que vai acontecer. E pra finalizar, uma última dica é não deixar seu capítulo tão longo, assim. Lógico que vai de leitor para leitor, mas eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, inclusive escritores dando feedback falando sobre isso mesmo, que quando o capítulo é muito longo, o leitor ele fica um pouquinho com preguiça de ler, porque ele fica, principalmente se o livro for físico, né, que ela tá vendo a quantidade de páginas que ainda faltam, e um capítulo sendo um pouquinho menor, não muito curto, tipo, tendo, sei lá, umas 4 páginas, mais ou menos, ele sendo um pouquinho mais curto, quando você fizer o gancho pro próximo capítulo, ele não vai nem perceber que ele tá lendo um capítulo atrás do outro. Se fosse um capítulo talvez mais longo, talvez ele, eu acho que eu vou dormir, não sei o que, queira parar ali no meio do capítulo. Mas ele sendo mais curto, ele vai ficar curioso pra saber o que vai acontecer no próximo e vai lendo, quando vê, ele já leu assim, o seu livro em 2 dias, um dia, no máximo na semana, ele já leu tudo, entendeu? E essas foram algumas dicas minhas de como eu faço para poder escrever capítulos que cativam as pessoas, que os leitores gostam, que eles vão lendo um atrás do outro. E espero que vocês tenham gostado e que ajudem vocês de alguma forma. Obrigada por assistir esse vídeo, um beijo e até mais.